Ok, então vamos lá que daqui a pouco eu deixo vocês e vou virar os meninos. Então, de atividades, vamos ver aqui o que a gente tem. github.com/xcode/fup/p5. De atividade, a gente tem o que a gente já tinha, que é até os quadrantes, e aí nós temos o que eu já expliquei semana passada, o DVD. Acho que o mais difícil é o ratinho, porque exige uma certa manobra. Por exemplo, quem tentou fazer o ratinho vê que é um desafio. Então, a sugestão, quando você for fazer o ratinho, faça uma coisa simples, tá? Não precisa fazer logo um negócio assim complicado, não. O importante é você deixar pelo menos duas, porque na hora que você mandar desenhar um pontinho ou um círculo, vai aparecer nas duas. Se aparecer só em uma, você está fazendo errado. Entendeu? Tu viste isso daqui? Não, vai dar uma feia. Minhas ventas, eu passei para semana passada. E aqui tem um videozinho explicando mais ou menos como é para fazer o ratinho, tá? Como é que você chega nos resultados. Então, assim, vou começar aqui com vocês, tá certo? p5.js.org. Então, oi. Eu fiz no meu computador. Tu foi fazer aqui no JS? E aí o que é que dava errado? Não contou o frame count. Tá. Não contou o keycode, o left-row, Algumas funções talvez tenham nomes diferentes. Então a gente tem que pesquisar qual é o nome da função. Qualquer coisa que tu me diz o que é, a gente pesquisa e descobre. Uma das pessoas disse que depende também do navegador. Tu fizeste em qual navegador? No Opera, tu fizeste em qual? Pois é, tinha um dos meninos que disse, eu não testei isso e eu nem sabia que isso existia, que na hora de fazer as setas, fazia diferença, o dele funcionava só se fosse left arrow e a outra pessoa era arrow left. Não sei. Então, quando vocês acharem um bug desse, vocês mandam lá no grupo e dizem, eu estou com o navegador tal e não está funcionando. Porque eu faço um teste no meu computador, eu não tenho feedback de outras plataformas, então vocês têm que mandar para eu testar e eu digo para vocês como seria noutra coisa. Entendeu? Então, se vocês acharem uma coisa que não está funcionando, vocês mandam lá, ó, essa função não existe. Aí eu olho, vejo se você escreveu errado ou se é mesmo diferença de navegador para navegador para eu poder testar. Combinado? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos por zero. Lá no ratinho, eu tinha algumas dicas, tá? A primeira delas era para você fazer um desenho. O teu desenho era para ter parametrizado. Então, era o X, o Y e o tamanho. Então, qual é o macete aqui? Você faz assim, você chama o teu desenho para duas posições diferentes. Vou chamar aqui desenho para 10 e tamanho 70, e vou chamar aqui o desenho para 200, 300 e tamanho 100. Tá? E aí, no meu desenho, a primeira coisa que eu disse era para fazer um square, para a gente ficar dentro do quadrado, né? Square de x, y e t. Então, agora eu estou dentro do quadrado. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho os dois quadradinhos aqui. Ixi, está muito embaixo. Vou chamar ele por 200, 200 e tamanho 150. Não, vou botar ele mais para a esquerda. 150, não. 100, 200, pronto, tem dois quadrados. Se eu quero fazer uma bolinha bem aqui, tá vendo? Quero fazer uma bolinha bem aqui, só que é bem aqui nos dois. 100. Esse aqui vai ser 200. Vou fazer assim. Então, eu tenho que fazer de uma forma que essa bolinha que aparece aqui também apareça aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre pensar em termos de proporção.
A minha posição, para ser simples, vou fazer assim, ó. O x da posição e o y da posição. Ele sempre é uma relação de x e t. Sempre, 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 sempre. Então, por exemplo, se você quer em 20%, seria x mais 0,2 vezes t. E aí a lógica é sempre essa. Então, se o teu pixel era o pixel 20, imaginando um tamanho de 100%, tá vendo aqui, pixel 20? Então, seria isso. Se o teu y é o pixel 30, seria 0,30 vezes t. E a lógica é essa. Então, se eu quero fazer um círculo, eu vou chamar um círculo, a posição seria xp, yp, e o meu tamanho não pode ser fixo. Por exemplo, se eu fizer o tamanho 10, vai ser pequeno aqui, pequeno aqui. Está vendo que os dois estão do mesmo tamanho? Então, tudo tem que ser uma porcentagem de t. Então, por exemplo, eu vou dizer que vai ser 10% de t. Então, todos os tamanhos vão estar relacionados a t e todas as posições vão estar relacionadas a xy. Percebe que essa aqui ficou pequenininha, essa aqui ficou grande? Oi. Tá. Então, todas as suas posições, elas têm que começar em y e andar um certo tanto do tamanho, entendeu? Então, se é x, ela começa em x, se é y, começa em y. Então, é como se você estivesse desenhando dentro de uma tela de 100 por 100. Cadê, ó? Se você estivesse aqui numa tela de 100 pixels por 100 pixels, eu quero a posição x20 e y30. É isso daqui, ó. Então, esse seria o pixel 20 no x e 30 no y. Ué, professor, como é que eu vou saber isso? Abre o GIMP, abre o Photoshop, abre qualquer coisa que você queira. Cria um layer de 100 por 100. Tem até lá no vídeo. Lá no vídeo tem exatamente esse espaço que eu tô... consigo clicar? Não? Tá bugado essa carniça aqui? Bugou, quebrou. GIMP, não faz isso comigo não, GIMP. Ah, tá. Nova, eu vou criar aqui um 100 por 100, 1000 por 1000, não interessa. O que interessa é que seja quadrado. 100 por 100 é mais fácil você imaginar. Tá? Eu devia ter criado branco, mas tudo bem. Vai ficar lindo assim, ó. Então eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é o 27 a 27? Vai ser o meu olhinho aqui. Então, no 27, 27, 27, eu vou fazer o olhinho. 27, 27. Então, entendeu aí como é que é a fórmula? Sempre começa em x com uma parte de t e de y com a parte de t. Agora eu vou fazer outro olhinho. Meu outro olhinho vai ser aqui. Vai ser juntinho os dois olhinhos, tá vendo? Então, onde é que é essa posição? Se você olhar lá embaixo, tem aqui embaixo, ó, 44, 27, tá vendo? Tá ruim para quem tá lá no final. Mas se você colocar o mouse, ele coloca bem aqui no finalzinho a posição dos pixels. Tá vendo aqui, ó? Vira esse monitor para mim. Eu tentei usar esse aplicativo e não era o mesmo que ia para lá. Ah, mas assim, todos os aplicativos de desenho, eles têm o mapeamento da posição da tela em que você está. Todos. Eu abri o GIMP aqui porque é o único que eu tenho, mas o Photoshop vai ter o... Todos vão ter. Todos vão ter, entendeu? Em algum canto da tela, ele vai mostrar onde você está. Photoshop também aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui eu estou na posição 42, 50, 25, entendeu? Então, se eu quisesse fazer outro círculozinho, eu poderia, agora eu vou fazer direto, tá certo? Vou fazer x mais 0,42 vezes t, tá vendo? E o y seria o quê? Y mais 0,45, foi? Não, aqui é o 27, vou fazendo 27. 27 vezes t, e o tamanho, eu coloquei aqui 10%, tá vendo? Ó? 10% de t. Ui. Se eu quisesse que o outro olhinho fosse maior, onde é que eu mexia? 15% de t.
Então agora o primeiro olhinho é menor, o segundo olhinho maior. Eu vou subir um pouquinho o olhinho da direita. Então o olhinho da direita para subir, a porcentagem de x tem que ser menor, porque esse que regula como se fosse o pixel do x, perdão, do y, né? Então esse cara aqui vai ser um 20, tá? Agora eu estou subindo, ele estava no 27, subiu para o 20. Tá agora os meus olhinhos, tá vendo? Então aí a gente pode utilizar isso daqui para poder se encontrar dentro do meu campo. Então o teu x sempre vai seguir essa regra, o pixel vezes o tamanho, e o teu y sempre vai seguir essa regra, y mais o pixel vezes o tamanho. Qual a diferença do circle e do ellipse? Nenhum. Só que o circle ele só recebe um parâmetro que é o raio, ou é o diâmetro, sei lá, e a elipse permite receber dois, que seria um assim e o outro assim. Então a elipse também desenha círculo, mas você tem que colocar os dois parâmetros iguais. Só uma linha curva. Como se fosse. Tá. Para a linha curva, você vai precisar de outra função que eu não sei decorado. Alguém sabe decorado? Qual é o nome dela? Ninguém sabe, não? Não, mas vocês podem caçar lá, help e reference. Vamos caçar aqui na... Deixa eu ir atrás do line. E lá perto do line deve ter alguma coisa aqui. Line, papapá, curvas, tá aqui, ó. Bezier, curve point, curve. Tá, a referência ele tem todas essas coisas. As linhas curvas, elas têm parâmetros diferentes. Normalmente elas têm 2 pontos de início e final e um ou mais modos de entortar a linha. O Bezier é um desses exemplos. Você vai precisar dos 2 pontos de referência e mais outros 2 de o quanto você vai entortar para um lado ou entortar para o outro. Entendeu? Você tem outros mais simples. Deixa eu ver um aqui que só precisa de 3 pontos de referência. Curve. 1, 2, também 4 pontos de referência. Aqui você pode colocar vários pontos. Por exemplo, você bota 3 pontos e ele faz a curva entre os 3 pontos. Quer dizer, que seria legal. Então, por exemplo, se eu quisesse tentar fazer um sorriso. 1, 2, 3. Eu poderia pensar quem são esses 3 pontos. Aqui seria o 7,43, 35,59, 68,44. Então eu iria lá e agora eu vou ter que criar as variáveis, porque senão vai ficar ruim. Então eu vou fazer o sorriso x posição A. X mais 0,07 vezes t. Acaba ficando uma repetição, né? Aqui o sorriso na posição B, sorriso YB. Seria Y mais... Aí você vai lá, quem é esse daqui mesmo? Eu estava em qual posição? Seria o 7,45, né? Deixa eu ver. E aqui eu tenho 45. Eu vou só copiar isso daqui. Então eu vou ter o sorriso na posição A, B e C. Sorriso na posição A, B e C. Então, o B vai ser o 35,57. 35,57. E o C vai ser o 65,42. 65,42. E agora é só chamar a função curva e passar os 3. Deixa eu ver. Curve, e aí eu passo todos os que eu quero fazer a curva. Bora testar. Vamos aqui. Então agora eu vou chamar um curve. E aí eu vou passar SXA, SYA. SXB, SYB, SXC, SYC. Temos sorriso? Não, não temos sorriso. Ele está esperando pelo menos 8 argumentos, mas recebeu 6. Aí vamos ter que estudar o que é que ele faz. Ué, será que é curve point?
curve point A, B, C, D, T. O A é o número de coordenada, não, coordenada do primeiro ponto de controle da curva. B, coordenada do primeiro ponto. C, coordenada do segundo ponto. Coordenada do segundo ponto de controle. Valor entre 0 e 1. Ou não. Evaluates the curve, essa position, 4 points. A, B, C, D. D controla. Os pontos da curva e B e C são o final. Mano, tem uma forma de fazer uma curva fácil, carniça. Pois é, porque a gente não sabe fazer. Porque a gente não sabe fazer é difícil. Não, você já tentou fazer malabarismo? Você sabe é trivial. Até enquanto você não sabe, é uma bosta. Vamos lá, não é tão difícil. Vamos devagar. Porque o 10 vai ser mais fácil do que isso. Ó, coordenada X da primeira âncora, Y da primeira âncora, X do primeiro ponto de controle, Y do primeiro ponto de controle, X do segundo. Vai ser mais fácil, bora. Vamos mandar pro Bezier aqui. Ao invés de um curve, eu vou fazer um Bezier. E aí vou dobrar o B. Porque o B também vai ser a ancoragem do segundo. Será? Pelo menos eu tenho uma curva, né? Saiu até melhor do que eu queria, porque ele está triste. Deixa eu ver se o B ficando aqui no meio, eu teria o que eu quero. Exato. Então, os dois do meio seria para onde ela vai e o final para onde ela chega. Assim ficou fácil, né? Razoavelmente fácil. Então, os dois do meio seria esse. E aí, se eu invertesse, aí eu posso ter vários resultados diferentes. Por exemplo, se eu quiser levantar o cantinho da direita é o C. Para levantar, eu tenho que diminuir isso. Então, ele pode chegar lá no 25. Agora, eu estou levantando o cantinho da esquerda. Então, assim, agora que a gente tem os 3 pontos, a gente pode brincar com a nossa curva, né? Se eu não quero que ela desça, se eu quero que isso daqui venha mais para cá, é só fazer o quê? Não, se esse cara, que é o meio, eu quero que venha mais para a direita, eu tenho que aumentar o x dele. 45. Entendeu? Aqui a pontinha. Se eu quero descer mais esse cara, bem mais, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar o y dele, né? Se eu quero que vá bater lá no final da linha, seria quase 1 aqui, né? 0,9, quase o final. Posso fazer um narizinho aqui. Então, assim, depois que a gente conhece a fórmula de calcular o ponto, que está baseado em x, e no tamanho, aí a gente consegue chegar nos nossos resultados. Então, sempre lembrando que até os tamanhos, eles têm que ser proporcionais a t. Então, por exemplo, aqui o tamanho do meu círculo, o tamanho do meu olhinho, era uma parte do t, 15% de t, 20% de t. Se eu fizesse um olhão grande, 30%, 35% de t. Então, agora eu tenho um olhão grande. A curva comeu meu olhinho. Então, o olhinho tem que ficar depois da curva. Então assim que perdeu o medo. Hã? A gente podia fazer as letrinhas aqui. Beleza, pessoal? Essa atividade foi. Bora para a próxima. Segunda, essa daqui é do ratinho, né? Vocês conseguem fazer os desenhos de vocês agora. Próxima atividade, ela exige a ideia de
funções. Então, vamos ver funções aqui do zero, para relembrar, que eu sei que você já esqueceu, tá? Pode chamar isso. O quê? Vocês querem que eu mande para vocês esse daqui? Deixa eu mandar logo no grupo, salvar e mandar no grupo. Então, aqui a dica é olho X, olho A, olho B. Aí a gente faz a mesma coisa para o outro olho, né? Não, olho A e olho A. Só para aqui ficar fácil. E aí aqui eu posso ter o olho B, né? O olho B. O B ficou no 42, 20. Então aqui eu vou fazer o olho XA e o olho YA. Olho XB. Olho YB. 0,15 vezes T. E agora ficou melhor que o ratinho. Fazer curvas, eu não sabia fazer curvas não, aprendi com vocês. Vamos lá, e aqui eu salvo e vou pegar esse código e já vou colocar lá na própria descrição do problema, tá? Não, é aqui não. The Dropbox, Gits, FUP, P5. Esse desenho é qual atividade? Esse desenho é a atividade número 05. CD base 005. Code README. E aí agora eu vou colocar outro exemplo, vou chamar de exemplo do sorriso. O exemplo do sorriso. Então vai ter o exemplo do ratinho e o exemplo do sorriso lá embaixo. Exemplo do ratinho e o exemplo do sorriso. Ok. Pronto, já está lá. Foi. Então agora quando a gente abrir o ratinho, tá aqui o sorriso aqui embaixo. Lá na própria descrição da atividade do ratinho. Tá? Vamos lá. Próxima e vamos lá ver funções agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar nas funções. Como é que eu crio uma função? Uma função, ela tem um nome. Eu posso dar um nome que represente uma ação. Por exemplo, function... somar duas coisas, somar três coisas, somar três números. Próxima coisa que uma função tem que ter é a lista de parâmetros. Vou chamar isso aqui de A, B e C. Uma coisa que uma função tem que ter é uma ação. Eu posso pegar e fazer A mais B mais C. Vou salvar isso aqui como resultado. Eu poderia, por exemplo, imprimir esse resultado. Eu vou lá, console.log de resultado. Então, aqui no meu, vou tirar a função drop, porque eu não quero rodar isso várias vezes. Eu só vou rodar a função setup, que vai somar três números. Só lembrando, a função setup roda uma única vez e a função draw roda várias vezes. Como eu só quero rodar uma vez, eu vou colocar aqui dentro. Somar três números. Vou somar o 4 com 1, 3. Então, isso aqui é para dar quanto?
8. Na hora que eu rodar isso daqui, eu vou ver o resultado aqui no meu... Somar 3 números. Cadê meu console? Cadê? Console, cadê você, console? 8. De onde é que veio esse 8? Eu chamei essa função rodou, copiou, decora essa palavra, copiou esses valores para dentro das variáveis, então o 4 foi copiado para o A, o 1 foi copiado para o B e o 3 foi copiado para o C. Então eles foram copiados. Então agora eu peguei os valores que estão aqui, coloquei no resultado e eu imprimi o resultado. Então o que foi que essa função fez? Imprimiu o resultado. O que foi que ela fez? Imprimiu o resultado. Se eu tentar fazer isso daqui, seja valor, recebe, somar 3 números, será que eu vou conseguir o resultado que eu calculei lá dentro? Sim ou não? Não. Vamos lá, pergunta. Se eu tentar pegar o resultado dessa função e jogar em valor, será que eu vou conseguir o resultado que eu calculei lá dentro? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a minha função não está devolvendo nada. Ela está imprimindo. Imprimir é diferente de devolver. Devolver é uma ação. Como é que eu digo que eu quero devolver algo? Eu vou usar qual palavrinha? Return. Então, o return é o comando que eu dou para sair da função e entregar o resultado de volta. Então, eu estaria dando um return, por exemplo, de resultado. Tudo bem? Estou dando um return de resultado. Então, agora sim, o valor que eu calculei aqui dentro está voltando para cá. E aí, esse valor que voltou para cá, eu consegui colocar dentro do valor. E agora, por exemplo, eu posso imprimir ele daqui de cima. Console.log valor. Percebe aí que eu tenho um ping-pong, valor entra na função e valor volta da função. Só que ele só volta por causa do comando. Qual é o nome do comando? Return. Sem return, não volta nada. Tudo bem? Então, agora sim, é o mesmo resultado, só que agora a minha impressão ela não está saindo de dentro da função. Ela está saindo aqui de dentro do setup. Então, o return é muito útil, porque muitas vezes eu não quero que a minha função faça algo, eu quero que ela me devolva algo, como por exemplo era nas funções lá de calcular a distância. Aqui, ó, eu preciso calcular a distância. A fórmula é essa daqui. Então, eu preciso receber 4 valores. Preciso receber 4 valores. Aí eu vou lá, function, calcular a distância. Então, eu vou receber XA, YA, XB, YB. E aí você tem que seguir a lógica do jeito que está aqui. Eu vou fazer um X menos o outro. Eu estou dando Alt Tab, mas não é Alt Tab, né? Eu tenho que fazer XB menos XA. Eu tenho que pegar isso e elevar ao quadrado. Você poderia fazer assim, na mão, ó. XB menos XA vezes XB menos XA. Não é como de fazer ao quadrado, né? O número vezes elevado ao quadrado. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aqui e somar com os Y. Ah, professor, é muita coisa junto. Eu queria guardar por partes. Então faço o cálculo por partes. Então, seja a diferença de x isso daqui. Né? O x2, o x ao quadrado, seria isso daqui. Aí você vai lá e y ao quadrado vai ser o quê? YB menos YA vezes YB menos... Valeu, obrigado. X YB menos YA vezes YB menos YA. Pronto, então agora você já tem o quadrado de um e o quadrado do outro. Aí você precisa fazer o quê? Somar os dois. Aí você vai lá e soma. Então eu tenho x2 mais y2, porque os valores você tinha guardado parcial aqui. Só que você tem que fazer a raiz disso. Como é que a gente faz a raiz de alguma coisa?
math.sqrt. Tem um punhado de funções que é útil na biblioteca math. Um deles é o sqrt. Se eu quisesse fazer o quadrado, eu poderia ter usado math.pol de potência, por exemplo, 4 ao quadrado. Se eu quisesse arredondar para baixo, né, cortar a parte do ponto flutuante, math.round. Se eu quisesse, sei lá, tirar um negativo, math.abs. Então tem um punhadinho de funções que é útil aqui. Pronto, agora a minha função, ela já calcula e retorna o resultado, sim ou não? Não. Ela calcula, mas ela retorna? Não. Para retornar, ela tem que ter o return. Então, agora eu tenho uma forma de, tendo 2 pontos, saber a distância entre eles. Então, por exemplo, usando a nossa velha técnica lá do desenho, function draw. Isso daqui tem naquele videozinho que está lá na descrição da atividade. Então, está bem aqui, ó. Vídeo de explicação da atividade, está aqui. Ah, professor, não vi não. Problema seu. Era para ter visto. Então, ó, eu vou ficar gerando posições x e y. Detalhe. Lembra que eu fiz... Eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo, só para mostrar outra coisa. Lembra que eu fiz essa função aqui? Cadê? Function, soma 3, A, B e C. E aí eu fazia o quê? Retorna A mais B mais C, não foi isso? Se eu tivesse outra coisa aqui, sei lá, function, sei lá, dual. E aí eu faço, seja A recebe 4, seja B recebe 5, seja C recebe 6. E fizer assim, soma 3 de C, A e B. O que vale? O nome da variável ou a posição que ela entra na função? Na hora que, qual é o valor que eu vou receber bem aqui? Vai ser o C, que é 6, ou vai ser o A, que é 4? O que vale é a posição. Porque o valor que é passado para cá é... Qual foi a palavra que eu usei? Copiado. O valor que eu jogar aqui vai ser copiado para cá. Qual é o valor que eu joguei na primeira posição? 6. Então, o que é que vai ser copiado para A? 6. Se por acaso fosse C mais C, o que é que ia ser copiado para A? 6 mais 6, eu copiaria 12. O nome das coisas não importa. O que importa é a posição em que elas entram nos parâmetros. Tudo bem? Então, para você não se confundir em relação aos nomes, não o quê? Hã? Não tá? Ah, não, mas tudo bem, eu repito, ó. Não interessa o nome que está aqui, se é A, se é B, se é C, se é batata, não interessa, entendeu? O que aqui interessa é a posição em que as coisas entram. O soma 3 espera 3 valores. E aqui o nome está de A, B e C, mas podia ser X, B e C, Y, Z, coisa, não interessa qual é o nome. O que interessa é que quando eu passar um parâmetro, o valor que cair aqui vai ser copiado para o primeiro. No caso, batata mais A vai ser copiado para X. Quem é batata? 6. Quem é A? 4. 6 mais 4, 10. Qual é o valor que X recebe? 10. Essa é a lógica. O que vale é o valor, não é os nomes. Então, por isso que é importante, na medida do possível, não criar nomes de uma letra só, nomes genéricos. Crie um nome que faça sentido, como, por exemplo, a gente fez lá, mesmo que minimamente, tinha olho 1, olho 2, olho 1x, olho 1y, porque fica mais fácil você se situar e evita de você estar dando conflito de nome de variável sem querer. Entendeu? Claro que nessas funções simples que recebe x, y, tudo bem. Mas lembra, o que importa é o valor que entra naquela posição. Então vamos voltar para cá. Feito esse adendo, vamos voltar para cá. Então aqui eu criei um x, random 400. Criei um y, random 400.
E aí eu vou fazer o seguinte teste. Se ele estiver perto do 00, eu vou desenhar ele. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu sei que ele está perto do 00? Se calcular distância entre o 00 e ele for menor do que um determinado valor. Se ele estiver perto, é porque a distância entre ele e o ponto é menor que alguma coisa. Sei lá, menor do que 250. Se isso acontecer, aí eu vou fazer um círculo XY 10. Então agora eu só vou ter pontos que estão aqui, ó, pertinho do até 250 pixels de distância do 00. Tá vendo? Se eu quisesse, sei lá, pontos que estão perto do meio da tela, que é a atividade, o que é que eu teria que mudar? Tudo bem, eu vou fazer um círculo aqui no meio da tela, mas o que é o meio da tela? É se eu estiver perto de quem? O XY seria 00. 00 é esse ponto aqui. Exatamente. Então aqui seria o miolo, né? Eu estou fazendo aqui com os valores brutos só por questão de pressa, porque a gente tem pouco tempo e a gente não tem aula amanhã. Mas use as variáveis, tá certo? Largura, profundidade, sobre 2, papapá, tal, entendeu? Tá muito alto aqui, né? Tá muito... Entendeu? Então aqui ele só ficaria assim, dentro do miolinho. Ok? Bora agora para o próximo conteúdo. Eu tenho mais algumas outras coisas para falar de funções, e eu vou aproveitar que o tempo é agora, tá? Quando a gente estrutura a informação dentro de uma função, os nossos ifs e elses acabam ficando um pouquinho diferentes por causa da forma de como o return funciona. Lembra que a gente fez uma função chamada qual faixa etária? Qual faixa etária eu recebo idade, tenho que classificar essa idade. Tá? Como era a nossa lógica aqui dentro da minha função? Como é que eu sei que ele é criança? Se idade for menor do que 12. A gente começa nos cortes, né? Se idade for menor do que 12, e aí aqui eu já imprimia o resultado, eu fazia aqui um console.log de criança. Só que eu não quero imprimir, eu quero devolver a idade. Ele está me perguntando, ei, 35 anos, e aí eu quero que ele devolva a informação. Então eu não vou imprimir, eu vou fazer o quê? Return criança. E agora a primeira coisa muda. Antes a gente fazia um else e um if. Concorda? Só que na hora que eu dou um return, a minha função acaba. E aí eu volto. Se a minha função acaba e eu volto, esse else não faz mais sentido. Porque se ele entrou no if, a função morreu e acabou-se. Se ele sobreviveu ao if, é porque ele não entrou no if. Então, automaticamente, na hora que eu dou um return, é como se eu estivesse fazendo um else para todo o resto. Porque se entrou no if, acabou-se. Se não, é o que sobrar da função. E aí eu não preciso ficar aquele engatilhado de um monte de fiels. Como é que ficaria agora? Como é que eu sei que ele é adolescente? Ele precisa estar dentro do if. Se for menor que 18, é adolescente. Se for menor do que 65, ele é adulto. E agora, segundo detalhe. Antes, eu tinha um else vazio e colocava o valor base para todo o resto. Idoso. Lembra disso? Sim. Ok. Agora, de novo, eu não preciso desse else. O meu return, ele entra com uma coisa que a gente chama de retorno default, ou seja, retorno padrão. Se não entrar em nada desses aqui, sempre vai cair aqui. E por que isso é importante? Principalmente se você tem uma função com um monte de if e você fez a lógica errada, se por acaso ele não cair no meio do caminho e não tiver isso daqui, se tua função não retornar nada, o que é que o JavaScript vai retornar?
que o JavaScript sempre faz quando ele não sabe de alguma coisa? Undefined. E aí teu código vai ficar com um comportamento doido. Por quê? Porque você não retornou nada e diz, eu não tenho nada para fazer aqui. Eu vou retornar undefined. Então, sempre que você tem uma função que retorna alguma coisa, garanta que existe um retorno para ela. Se você esquecer, vai dar undefined e vai esculhambar teu código todo. Tá bom? Então, ó, mesma coisa que a gente já tinha, a mesma lógica, só que com uma construção diferente. Então, eu poderia fazer, por exemplo, eu vou comentar aqui, vou só chamar aqui dentro, tá? Então, vou dar um console.log em qual a faixa de uma pessoa de 80 anos. Então, ó, olha que legal. Qual faixa pega 80 e joga para cá? 80 vai passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, retornar idoso. Devolve idoso para cá e o idoso vai cair para qual função? Console.log. Aí a gente tem uma brincadeira de ping-pong. Informação vai, informação vem, informação vai, informação vem. É isso que o return permite que a gente faça. Faça uma composição entre as nossas coisas. A mesma coisa que a gente já tinha quando usava uma função, por exemplo, calcular a distância. Faz o cálculo, joga de volta para cá, eu faço o cálculo, jogo para o if, e a gente fica nesse ping-pong com a informação indo de um lado para o outro. Então, se eu perguntar 80 é o quê? 82. E se fosse uma pessoa de 3 aninhos, vai ser uma criança. Beleza? Bora para o próximo. Quando eu fizer o upload dessa aula, eu vou ver se eu tenho paciência de assistir de novo e colocar o timestamp das coisas, que o timestamp ajuda pra caramba. Vamos lá, próxima coisa. Eu estava confuso no dia e eu estava falando coisa com coisa. Eu passei o vídeo da cobrinha e falei da atividade do lobinho. Vocês perceberam essa confusão ou não? Perdão. Na minha cabeça, eu não conseguia entender, até o aluno disse, professor, cobrinha e lobinho não são atividades diferentes? Lobinho, eu disse, são atividades diferentes. Vários, eu passei atividades diferentes. Então, eu estava falando de uma coisa e cobrando outra, porque são 2 vídeos diferentes que tem lá no canal. Um é a da cobrinha, que eu passei para vocês. E aí, sempre que eu vou fazer a cobrinha, eu acho que não vai ter laço. Aí, até no vídeo eu falo, vale, eu achava que não vai ter laço, mas eu estou fazendo laço. Então, cobrinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cobrinha, tá aqui, ó. Cobrinha. JavaScript para P5. Foi esse vídeo que eu passei para você. E esse vídeo que eu passei semana passada, ele tem duas técnicas que eu não tinha falado, mas que eu vou falar agora para vocês poderem aproveitar. A primeira é a ideia de laço, que a gente usa para construir aqui os quadradinhos. E a segunda é o controle do teclado, que eu também não tinha falado, mas a gente usa aqui. Então, eu vou falar dos dois agora. Vou fechar isso aqui quando estou mal usando, está atrapalhando o tempo todo. Então, vamos lá. Toda vez que vocês queriam fazer várias coisas, vocês dependiam dos frames. E cada frame fazia uma vez essa coisa. Então, se você queria fazer várias bolinhas, você tinha que criar uma bolinha. Aí você ia lá, criava outra bolinha. Aí você ia lá e mandava, desenhava essa bolinha. E aí você dependia de chamar a tua função ficar invocando por vários frames, e aqui você tem um laço que faz várias vezes a mesma coisa. Só que você não precisa depender disso para fazer várias vezes uma coisa. Para isso, a gente tem, e aí eu vou só mostrar o primeiro controle, tá? Eu tenho vários, mas eu vou só mostrar o primeiro. A gente tem o for. Vocês já viram o if e o else, e agora a gente vai para o for. O for, ele tem 3 campos, 3 casinhas. A primeira casinha se chama inicialização. A segunda casinha se chama... Espera que não estou atendendo aqui. Deixa eu arrastar essa carniça. Controle.
E a última casinha, perdão, fiz errado. Inicialização, ponto e vírgula, controle, ponto e vírgula, incremento. Tudo bem? Então, vamos começar dizendo, eu quero fazer 10 vezes a mesma coisa. 10 vezes criar uma bolinha e mostrar a bolinha. Então, normalmente a gente faz assim. Na inicialização, a gente cria uma variável. Vou começar com 0. No meu controle, eu digo, enquanto eu quero manter o laço, eu quero manter o laço enquanto o i for menor do que 0. E o incremento, eu digo como eu quero que as coisas mudem. Eu quero que o i mude de 1 em 1. Essas 3 coisas, elas são opcionais. Eu poderia, por exemplo, fazer a inicialização aqui fora. Seja igual a 0. Poderia fazer o incremento aqui dentro. Tá certo? Mas assim, para simplificar a nossa vida, vamos pensar os 3 existindo. Semana que vem a gente mostra variações dela. Então, a forma mais simples de pensar seria assim. Eu começo no 0, vou andando de 1 em 1, paro quando eu chegar no 10. Então, é menor do que 10. Eu vou fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer 10 vezes, mas eu vou do 0 até o 9. Outra forma de fazer 10 vezes, eu poderia ir do 1 até antes do 11. Eu iria do 1 ao 10. Outra forma de fazer 10 vezes, poderia ir do 10, enquanto fosse maior ou igual a 0. E aí eu faria o i diminuindo. Então, comecei no 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, assim, todos eles vão dar no mesmo resultado. Por quê? Porque é como se eu pegasse um controle e fosse mudando ele até ele chegar no tanto que eu quero. A forma mais comum que vocês vão encontrar é esse daqui. O que esse laço me permite? Fazer 10 vezes uma coisa. E a minha coisa, por exemplo, poderia ser o quê? Criar uma bolinha aleatória. Seja x, random 400, seja y, random 400. E aí eu vou fazer um circle x, y, 10. Então agora, em cada frame, eu vou criar 10 bolinhas. Antes, em cada frame, eu criava uma bolinha. Agora o meu frame vai rodar o meu laço, e o meu laço vai criar 10 bolinhas. Tá certo? Que agora está muito mais rápido. Se eu botasse um frame de 1 segundo, frame rate, a gente veria 10 bolinhas a cada rodada. 10 bolinhas, 10 bolinhas, 10 bolinhas, 10 bolinhas. Se eu colocar agora para 100 bolinhas, tá vendo que agora eu estou fazendo 100 bolinhas por frame. Então agora o que é que eu vou ter? Pá! As formiguinhas andando. Agora não preciso mais fazer aqui, esperar um século para poder fazer todas aquelas coisas. Lembram da atividade da máquina de escrever, que até o final e voltava, a gente dependia dos frames para poder fazer a máquina, né? Andava nos frames. Vamos fazer a mesma lógica da máquina de escrever. A máquina de escrever, eu tinha um x, na verdade, e eu tinha um y. E eu tinha um tamanho, que era o tamanho do quadradinho, concorda? Beleza? Parar aqui esse formigueiro. O que eu precisava fazer na máquina de escrever para x e y persistirem para o próximo frame? Eu podia criar eles dentro do draw? Lá na máquina de escrever, eu podia criar eles aqui dentro do draw e ia funcionar? Não. Por quê? Porque toda vez que começasse o draw, ele ia apagar e ia zerar tudo de novo. Então, na máquina de escrever, eu tinha que criar eles aqui fora, né? Porque aqui fora faria o quê? Faria com que eles sobrevivessem para o próximo draw. E aí eu guardava o valor para a próxima rodada. Tá certo? Só que agora, como eu vou fazer tudo aqui dentro do draw, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar eles dentro do draw, mas vou criar eles fora do for. Porque se eu criar eles dentro do for, lembra, o que é criado no escopo morre no escopo? Se eu criar eles dentro do for, toda vez que eu reiniciar o for, o que vai acontecer?
eu apago e zero tudo de novo. Comecei o for, x voltou para o zero, y voltou para o zero, tamanho voltou para o 20. Eu não quero que eles resetem de novo. Então, eu vou criar eles aqui fora. Então, quando começar o meu draw, o x vai ser 0, o y vai ser 0 e o tamanho vai ser 20. Aí eu vou começar a nossa lógica. Vou fazer 100 vezes, tá? Eu vou fazer o quê? Como é que eu faço? Eu faço um desenho, né? Assim, eu faço um square de x vezes tamanho, y vezes tamanho, né? Assim, porque ele anda de tamanho em tamanho, quando x for 0. E aí o meu quadradinho eu vou fazer tamanho menos 1, para ficar bonitinho. E aí eu faço o x andar. Meu x vai andar 1. Ou então a gente fazia x, y e ele andava tamanho. Era assim, né? Fazia x e y e aí ele andava tamanho. Eu acho que era assim. X andava tamanho e aí eu tinha a posição que eu quebrava. Como é que eu quebrava? Se o x fosse o quê? Maior do que 400, aí eu voltava para o começo. X recebe 0 e y mais tamanho. Era desse jeito a minha máquina de escrever. A lógica é igual. Qual é a diferença? Que ao invés de colocar no draw e esperar passar o próximo frame, eu estou rodando essa função aqui quantas vezes? Rodando esse pedacinho 100 vezes. Então ele vai fazer 100 vezes esse pedaço, que é o quê? Desenhar o quadradinho, incrementar o x, verificar se passou de 400, desenhar o quadradinho, incrementar o x, verificar se passou de 400. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Eu acho que fica faltando só mudar o no stroke, é maiúsculo, é? Stroke, e mudar o fio para amarelinho para a gente poder ver os quadradinhos. Por que que os quadradinhos só foram até aqui? Que eu mandei fazer 100 vezes. Então, provavelmente aqui deve ter 100 quadradinhos. Se eu estou com 400, se eu colocar 40, é provável que eu tenha 10 quadradinhos por tela. E aí sobrou um para contestar lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, por que tem um quadrado a mais, gaiato? Faço 100 vezes. E de 0 a 100. Desenho o quadradinho. O x anda. Maior do que 400. Ele quebra. Não, isso aqui é só eu controlando quantas vezes eu vou fazer. De 0 a 100. Porque ele conta como 0 a 100. Deixa eu fazer só 10. 10 tem 10. E se eu fizer 20? 20 e 30. Será que talvez seja... Não, talvez seja erro de arredondamento. Lembra que tem todo lance de arredondamento, ponto flutuante, né? 99. Chega todo triste. Não. Não. E depois eu penso, foi acontecer, e você dá a resposta. Existem uns bugs fantasmagóricos que a gente leva um tempo para descobrir o que é que está acontecendo. Deixa para lá. Tudo bem? Depois eu tento descobrir o que está acontecendo. Então, estão vendo como o for ele é legal? Então ele permite uma quantidade absurda de novas possibilidades, porque agora eu deixo de ficar preso a um frame, uma ação por frame, para expandir para quantas coisas eu quero que aconteça numa mesma rodada, né? Inclusive, por exemplo, ficar limpando, porque antes, para poder ter todo aquele acúmulo de coisas, eu precisava não limpar a tela, agora eu posso limpar a tela e fazer várias vezes a mesma coisa acontecer.
Tudo bem? Então, façam esse código aqui, que eu vou olhar como é que está a outra turma lá, tudo bem? E aí vocês tentem modificar um pouquinho de acordo com as coisas que vocês já viram, por exemplo, tenta fazer os quadradinhos dele irem mudando de cor, pega esse código como base, tudo bem? E aí usa aquelas outras coisas que vocês já viram, por exemplo, ao invés de o X só aumentar, imagina se cada quadradinho já tiver uma cor diferente, ou então tenta colocar um random aqui para a cor ir mudando, como a gente fez nos outros exercícios. Ou então muda o RGB de pouquinho em pouquinho, para ao invés de a gente ter o nosso gradiente devagar, eu já ter a partida do gradiente até o final.
Certo, meu povo? A sala tá esvaziando. É desistência? É medo de bomba? O que é? É a bomba. Eu ouvi só. Eu não tive um susto hoje. Eu dei a aula todinha, aí depois fiz reunião com os bolsistas, né? Aí saindo da sala, aí quando eu vou fechando a sala, que eu olho lá pro fundo, só os olhinhos assim. Aí o meu cérebro demorou que só para entender o que era aquilo. Só os olhinhos no final, lá no meio da sala. Era uma pessoa que ficou lá o tempo todinho, era tu que podia estar fazendo nada. E escondida debaixo da mesa. E nem te reconheceu. Só os olhinhos lá. Eu disse, meu Deus, pronto, agora só vai depois de panela de pressão, só pode. Que susto, criatura, que tu me deste. Só os olhinhos brilhantes ali lá fora. Oi. 99.0. Por quê? E dá certo também, sério. Deixei comigo porque eu não E menor do que 99. Se eu botar 98. 1,100. Não dá certo. Ele conta como zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele conta como zero. Agora, vamos lá. 40, eu vou ter 10. De 40 em 40, eu vou ter. Era para ser 10 assim e 10 assim. Ó, quando você colocar a inicialização em U, ele sei fica normal. Porque ele parece que ele conta como zero. Entendeu? Menor do que 99. Não, coloca assim, coloca assim. Pô, não era para vir só até aqui? Pois é. Mas é, esse negócio bugado. Tá, então vamos lá. Uma outra forma, aqui eu faço diferente na cobrinha, tá? A cobrinha a gente faz assim. Essa variávelzinha que vocês estão vendo aqui não precisa ser I, ela pode ser qualquer coisa. Então eu poderia usar diretamente um X e um Y. E agora eu vou meio que bugar a cabeça de vocês. Tem paciência aqui comigo e vamos devagar, tá? Ó, eu vou fazer um for dentro do outro. Y menor do que eu vou fazer 5 para ficar mais fácil. Vamos tentar entender o que é que essa maluquice aqui significa. Y mais 1. E agora eu vou fazer. A gente vai fazer vários exercícios de for daqui para frente. Por que eu estou colocando esse em especial? Porque é o que eu uso lá na cobrinha. Só para aquilo fazer sentido na cabeça de vocês, tá? Então aqui, toda vez que o X anda 1, a posição anda tamanho. Então eu estou fazendo Y vezes tamanho, X vezes tamanho e tamanho menos 1. Então aqui vai ficar 5 por 5. Bora lá. O que é que isso daqui significa? É como se você desse 2 laços para a pessoa. Imagina que você está num prédio e a pessoa te diz o seguinte comando. Vá em 5 andares do prédio. Em cada andar, bata em 5 portas. Eu vou bater em quantas portas no total? Olha o comando. Eu estou dizendo, vá. Você está lá no chão, tá certo? No térreo. Num prédio bem alto. Aí você diz, vá em 5 andares do prédio. Esse for aqui não está dentro do primeiro? Então é como se fosse, em cada andar, bata em 5 portas. Então qual é a lógica? Você vai no primeiro andar e bate em 5 portas. Para o laço de dentro. Quando o laço de dentro acaba, o que é que acontece? Você volta para o laço de fora e o que era 0 vira 1. Agora você está no próximo andar. E aí no próximo andar, começa de novo. Primeira porta, segunda porta, terceira porta, quarta porta, quinta porta. Acabou o laço de dentro, você volta para quem?
pro lado de fora. Você chega no lado de fora, o x que era 1 vai virar 2. E aí você começa. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Acabou o laço de dentro, você volta pro lado de fora. O que era 2 vai virar 3. Você vai pro lado de dentro de novo. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Aí você volta e vai pro lado de fora de novo. O que era 3 vai virar 4. Aí o 4 vai ser 4, 0, x igual a 4, y igual a 0. Depois 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Agora, quando você volta, o x é 5 e aí ele sai do laço. Por isso que São as portas. o y são as portas e o x são os andares. Quando a gente anda no x, a gente está indo aqui. Quando a gente anda no y, a gente está indo aqui. Por isso que no final a gente tem uma grade. É como se a gente estivesse andando em x e y. Se você quisesse pensar ao contrário, o y são os andares, então. Então, eu vou fazer aqui ao contrário. Vai em todos os andares e depois bata nas portas. O resultado final vai ser o mesmo, né? A diferença é que agora o y são os andares, y0, ele vai fazer essa 5. Depois ele vai fazer essa 5, depois essa 5, depois essa 5, depois essa 5. Como é que eu faço para colocar um texto lá no P5, hein? Como é que tem? Deixa eu ver se eu consigo aqui, reference. Tem um comando text aqui, tem? Text. Como é que eu faço um text? Para desenhar, é só text? Deixa eu ver. Texto. Eu boto o nome e a posição. Então, vamos fazer o seguinte. Além de desenhar um quadradinho, eu vou desenhar text nessa posição. Não, primeiro é o nome, né? O meu nome vai ser o x, ó. Texto mais x mais vírgula mais y. Esse é o meu texto, então vai ser o x e o y. A posição, x vezes tamanho, y vezes tamanho. Cadê? Deu errado aqui. Y vezes tamanho. Então, eu estou mandando em cada quadradinho desenhar a posição dele. Será que é porque eu coloquei o no stroke, aí ele não tem cor, né? E a cor está branco? A cor está amarela? Será que o texto usa o preenchimento? Deixa eu colocar aqui. Fio, 0. Fio e ela. Mas será que o fio muda o texto? Deixa eu testar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Só que ele desenha fora, então eu tenho que empurrar ele um pouquinho mais para baixo. X vezes tamanho, mais tamanho sobre 2. Vou empurrar ele um pouquinho para baixo. 0, 0, 1, 0. Mas na verdade o x é 1 e o y é 0, tá certo? x2, y0, x3, y0, x4, y0. E a gente tem toda a nossa grade de coisas. É isso que a cobrinha usa, né, para poder desenhar os quadradinhos. É esse laço dentro do laço, que eu percorro todo mundo. Outra coisa que a cobrinha usa é uma função de key-pressage, que é o seguinte, ó. Função especial, setup, executado uma única vez. Draw, que é executado a cada frame. E a function key pressage, que é executada sempre que qualquer tecla é pressionada. Então, por exemplo, console.log pressionada. Então, sempre que uma tecla for pressionada, ele vai rodar o console.log. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou apertar o espaço. Apertei o Enter. Apertei o K. Tudo bem? Qual tecla foi pressionada? Ele guarda o resultado numa variável chamada keycode. É assim? É maiúsculo? É maiúsculo. Então, se eu rodar de novo e apertar o H, 72. O espaço, 32. O Enter, 13. Para a gente não ter que decorar esses números, e a gente não tem que decorar esses números,
O key code, ele segue uma tabelinha. E você pode olhar a tabelinha lá na referência. Key code. Cadê tu? Tabelinha. Aqui, ó. Backspace, deleta, aqui, ó. Keycode.info. Por exemplo, o espaço vai ser space. Se eu apertar o D, vai ser key D. Então, para saber o nome dela, se eu quisesse fazer um teste, eu poderia escrever assim, ó. Se key code for igual a key, como é o nome do braguês aqui do espaço? Espaço é o space, com S maiúsculo. Perdi. Se key code for igual a space, ele só vai agora rodar quando eu pressionar o espaço. Nenhuma outra tecla ele vai fazer mais nada, só o espaço. Vamos testar. Rodei, KKK, Enter, Enter, Enter. Ixi, Maria, deu foi toque. Espaço, oi. Tá, essa foi boa. Não é space, não? Space is not defined. Ué, como é o nome desse breguesso? Description spacebar. Eu não quero ter que escrever 32. The value of the... Será que ele testa assim? Deixa eu ver. Será que ele testa assim? Foi igual a espaço vazio? Não. Foi não. Eu sei que aquelas teclas que a gente conhece, tem algumas teclas que tem nome, as outras eu tenho que descobrir o nome. Por exemplo, deixa eu pegar aqui algumas. Por exemplo, left arrow. Deixa eu ver como é que ele mostra o left arrow. Clicar para a esquerda. Olha que comédia aqui, ó. Tá vendo que ele está usando nomes diferentes? Por isso que talvez dê erro dependendo do navegador, né? Ó, ele não usou... Acho que o número deve ser padrão, mas os nomes são diferentes. Deixa eu testar aqui com o número. Por exemplo, qual era aquele número aí que estava lá? 32. Então, 32 deve ser o tecla para a esquerda. Ou era o espaço? Era o espaço. Então, o espaço é 32. Mas fica muito ruim fazer assim, né? Mais fácil você criar e salvar em algum local. Por exemplo, let space recebe 32 e usar aqui o space. Fica melhor. Tá certo? Então, a tecla para a esquerda seria 37. Então, bora lá. O left vai receber 37. Então, aqui, se eu quero ver se é para a esquerda, eu vou ver se é left. Pronto, então aqui funciona normal. Então, se a cobrinha bugou no de vocês vão ter que adaptar para isso daqui, porque provavelmente... Tá, eu vou mandar lá também. Tá? E aí, o que a cobrinha faz? A cobrinha, ela usa um jogo de a cabeça da cobrinha tem um X e um Y, só para situar vocês, seja X igual a 0, seja Y igual a 0. Eu cliquei em alguma coisa aqui. Seja Y igual a 0. E aí a gente tem outras duas coisas. Lembra que a gente trabalhava com uma velocidade indo para a esquerda e uma velocidade às vezes indo para a direita? Então, eu teria um Vx e um Vy. Aí vocês vão assistir lá com calma, tá certo? E qual é a ideia? A ideia é que todo frame você vai desenhar a cobrinha. Vou desenhar só aqui como um square
x vezes tamanho, y vezes tamanho, tamanho menos 1. Agora, só que aqui eu vou dar um fio de red. E antes de desenhar... eu apaguei a tela toda, não foi? Eu apaguei aquele negocinho de escrever. Mas tudo bem. Se for para a esquerda, eu mando ele para a esquerda. Tudo bem. Background. 0. E aí, se eu estiver clicando para a esquerda, eu vou mudar a cobrinha. Ó, minha cobrinha vai uma posição para a esquerda. Olha como o nosso código aqui é simples. Eu tenho um X e um Y da cobrinha, só a posição dela, tudo bem? Aí aqui eu crio a tela, eu apaguei os quadradinhos sem querer, mas toda rodada eu limpo a tela e desenho a posição que ela está. Olha o que foi que eu fiz de errado aqui. Tamanho não está definido, eu apaguei sem querer. Seja tamanho igual a 40. Aqui, ó. O que acontece quando eu clicar para a esquerda? O X vai diminuir de 1. Então, ela que estava bem aqui, vai para onde? Para a esquerda. Se eu tivesse os outros códigos aqui, Code recebe... os três iguais, tá? Eu vou falar agora. Arrow right. X mais 1. Então, agora tem como mover para a esquerda. O que é que não existe o arrow right? Será que aqui é right arrow? Deixa eu ver. Olha isso. Tá bugada essa carniça aqui. Que diabo é isso? Por que tu tá fazendo isso? X mais 1. Não, é esse breguesse aqui. Será que é o 38? Deixa eu tentar aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil do que aquele negócio, eu posso dar um console.log na tecla. E aí eu vou saber o que é que eu estou digitando, sem ter que ir para lá. Olha que legal. Então, vamos ver aqui. Para a esquerda, 37. Para a direita, 39. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Seja right, vai ser right. Termina com T. 39. Então, se o keycode for igual a right, terminando com T, eu faço o X andar mais 1. Y tamanho, X tamanho. Vamos ver se agora resolveu o meu problema. Para a esquerda. Se for para a esquerda, menos 1. Por que eu tenho que botar um else aqui? Não faz sentido nenhum. Se for para a direita, mais 1. A gente tem fantasmas hoje no... Não, por que está para a esquerda? Isso é bug? Que é isso? Não é o trote. Tem alguém... Deve ter algum hacker mexendo no meu computador. Que é isso? Não, pessoal, tem algum hacker, com certeza. Então é o cansaço que não me deixa mais raciocinar. O erro deve estar na minha cara e eu não vejo mais. Mas tudo bem. Tudo bem, perdão. Vai ficar por isso mesmo. Não... Deixa eu tirar isso daqui, só para me dar de consciência, tá? Já que isso daqui é constante. Mas não faz diferença, não era para isso aqui tá bugando. Tá vendo? Tem um fantasma aqui que fica puxando ele pro canto antigo. Se marcar tamanho menos 1 é pra quê? Não, é porque é para ser do tamanho. Fantasmas.
Eu não sei não, ó. Ela tava tão boa. E aí, a minha paciência de cortar na hora de mandar vai com os erros mesmo, tá? Então, o que é que vocês têm vai com os erros mesmo? O que é que vocês têm de atividade? Vocês têm a cobrinha para tentar fazer ela funcionar. Tudo bem? Se por acaso der algum erro, vocês mandam lá no grupo que eu vejo o que é que pode estar bugado. Agora eu não consigo mais raciocinar, não consigo mais ver o que é que eu fiz de errado. E tem mais aquelas atividades que estão lá, e eu vou colocar mais 2 atividades simples de laço. E agora vamos para o igual. O igual é bem simples, tá? Por que eu tenho às vezes 3 iguais e às vezes eu só tenho 2 iguais? É bem simplesinho de explicar. Que é assim, ó. Quando eu uso 2 iguais, é a comparação frouxa. Na comparação frouxa, se os tipos forem diferentes, ele tenta manipular para os tipos serem iguais. Será que vazio é igual a 0? Mas por quê? Não era para ser diferente, não? Porque ele diz, ei, um texto vazio não é um número. Então eu vou converter esse texto para número. E quando ele converte texto vazio para número, o texto vira 0, e aí 0 é igual a 0. E aí começa a vir essas coisas malucas. Ei, será que texto vazio é falso? Sim. Não, eu não quero que ele faça conversões. Eu quero que ele verifique se as coisas são iguais de verdade. E aí a gente usa o 3 iguais, que é o igual estrito. Eles têm que ter o mesmo tipo e o mesmo valor. Entendeu? Se fosse o diferente, seria o diferente estrito. Entendeu? É só isso que são os 3 iguais. Sem fazer conversão de tipo. Beleza, povo lindo do meu coração? Vou fazer a chamada assim. Vamos fazer a chamada. Deixa eu parar a gravação.